Olá, boa tarde. Me chamo Nildo, sou contador da empresa NN Consult. Hoje eu vim falar um pouco referente ao empregador doméstico, né? Então, aqui segue o site onde tem todos os detalhes, né? O manual do empregador doméstico referente a você cadastrar o seu funcionário. Nesse manual, que vai estar no link aí embaixo, trata-se de todo o procedimento para você acessar, cadastrar e efetuar a manutenção mensal do seu funcionário. Aí você me pergunta, Nildo, eu tenho que ver tudo isso? Realmente, são todos esses detalhes que necessita para que você possa cadastrar seu funcionário. Mas como que eu faço para cadastrar o funcionário? Inicialmente você precisa ter o código de acesso. Então o fluxograma que está aqui na tela, você acessa com o seu cadastro. Como que eu faço para ter o cadastro, Nildo? Muito simples. Você vai ter que necessita de CPF, data de nascimento e o número dos recibos da entrega da declaração dos últimos 2 anos, que está mostrando aqui no manual. Se, Nildo, eu não tenho os últimos 2 recibos, você pode utilizar o título de eleitor, ele dá essa opção também. Mas se constar a declaração de imposto de renda, ele não vai dar essa opção do título de eleitor. Nildo, eu não lembro meus recibos, tive algum problema e eu não consigo fazer pelo título de eleitor. Você também consegue acessar pelo certificado digital. O certificado digital existe pelo Serasa, Boa Vista, outras empresas que fazem esse certificado de eCPF, tá? Após isso, caso você também precise de uma indicação, pode entrar em contato comigo no meu e-mail ou no meu WhatsApp que está abaixo e fazer o certificado digital. Após isso, você vai colocar seu CPF, data de nascimento, né? Aqui é utilizando os recibos para gerar senha. Você vai colocar uma senha de 15 caracteres, de 8 a 15 caracteres, confirmar e gerar o código. Para você acessar o e-social, você precisa do código e da senha. Então, para você gerar esse código, você precisa fazer todo esse primeiro passo. Nossa, Nildo, é muita informação. Sim, é muita informação. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria você cadastrar, colocar suas informações, né? Então, vamos para o próximo passo. Cadastrar o empregador. Eu passei pelas outras partes, porque não tem necessidade, quer recuperar a senha, tudo. Isso é de prática quando você perde e-mail, quando você vai fazer um cadastro numa loja virtual, é mais ou menos esse tipo de cadastro, tá? No caso do e-social, ele necessita mais dos recibos de imposto de renda, tá? Cadastro do empregador. Como você já vai ter colocado seus dados, que seria o de imposto de renda, ele importa algumas informações. Quais seriam? O seu CPF, seu nome completo, seu endereço e o seu telefone. Você pode acrescentar o seu telefone fixo e o endereço eletrônico, que seria o seu e-mail, tá? Qual que seria as informações complementares? Era só para colocar situação normal, encerramento de espólio, quando há falecimento, você clica, né, a pessoa que for fazer, né, que a espólio vai fazer por você, mas não é o momento ainda, mas ele te dá essas opções, ou saída permanente do país. Se você necessitar alterar os dados, ele permite também que você altere os dados, alguns dados, né? Também é permitido em 2 situações, ou causa mortes ou intervivos. Às vezes você quer passar seu empregado para outra pessoa da família, você consegue fazer essa alteração também, que é substituindo o empregador. Também
não causa nenhum problema se você se cadastrar no E-Social e não ter nenhum funcionário, não tem problema, né? Não exige nenhuma declaração de sem movimento, porque você é uma pessoa física, né? O terceiro ponto é cadastrar o empregado. Esse é o ponto, acho que mais crucial, que tem que ter mais atenção, né? Então, desde 1 de outubro de 2015, é obrigatório a utilizar essa ferramenta. Nildo, eu tenho funcionários que está registrado desde 2005, 1900 e bolinha. Como que eu faço para regularizar esse profissional? Nunca paguei INSS, quero pagar INSS, é permitido? Como que eu faço para regularizar? Nesses casos, antes de 2015, nós podemos fazer 2 processos. O primeiro processo é ir até a INSS da Previdência Social, fazer todo um levantamento de recolhimento. Caso não tenha sido recolhido, nós iremos fazer uma guia com todas as competências e recolher essa guia. Vai dar um valor um pouco alto porque existe multa e juros pelo período que não foi recolhido. O outro ponto é, Nildo, eu tenho funcionário desde 2016 e eu nunca fiz esse cadastro no E-Social. Como eu posso fazer? Pode, só que assim, da mesma forma que com o INSS, no E-Social vai ter multa também, tá? A partir da data que você registrar o seu funcionário e for retroativo, haverá uma multa porque os impostos têm que ser recolhidos mensalmente. Nildo, quais são os impostos que abrangem no minha funcionária? Antes de 2015 era só INSS, dependendo do salário, e imposto de renda retido na fonte, que aí tem que verificar a tabela da época. Após 1 de outubro de 2015, ficou obrigatório o recolhimento de seguro de acidente, multa rescisória em cima de fundo de garantia e INSS, que dá um total, em média, de 29% a 32% em cima do salário, ok? Com essas informações, Nildo, vou registrar meu funcionário. Beleza, vamos colocar aqui gestão, né? Ele vai te abrir esse campo. O empregador você já colocou, né, seus dados. Então vem o trabalhador, gestão de trabalhadores. Aqui explica um pouco, passo a passo de todas as informações. Então temos lá identificação, dados pessoais, endereço, dependentes, dados do contrato, local de trabalho e jornada de trabalho. Ou seja, para que você tenha o seu funcionário registrado, tem que ser preenchido todos esses passos, todos esses itens. E aí às vezes as pessoas perguntam: nossa, você cobra X valor para fazer um simples recibo de funcionário? Não é simples. Por isso que eu estou gravando esse tutorial para demonstrar para vocês o quão burocrático o cadastro do funcionário. Mas vamos lá. Então você vai colocar as informações, quais são os documentos necessários para o registro do seu funcionário. Seria o número do CPF, data de nascimento, país de nascimento, número do PIS, raça e escolaridade. Após isso, você vai clicar no botão cadastro e admitir, vai colocar o CPF e a data de nascimento. Após isso, vai se abrir uma outra janela, que seria a data de admissão e qual é a categoria do empregado, né? Então, grupo, empregado, e existe empregado doméstico e deixa eu ver aqui se vai abrir aqui outra categoria. Não, por enquanto é só essa. Mas aqui, se eu não me engano, tem motorista, tem babá, você pode colocar a categoria aqui. Qual que seria o próximo passo? Então nós estamos na identificação, que seria o primeiro passo, tá? A gente colocou lá o CPF do seu funcionário, abriu-se este campo aqui. Então ele já puxou o nome dela e a data de nascimento que a gente já tinha colocado. E vamos preencher o restante, que seria o país de nascimento, o estado de o estado e o município no qual ela trabalha, o número do NIS. O que seria o número do NIS, Nildo? É o número do PIS, PASEP, que é onde é o recolhimento de INSS e fundo de garantia, que é um código que todo trabalhador tem que ter. Estado civil e grau de instrução. E aqui ele pergunta: é o primeiro emprego? Você vai colocar sim ou não. Provavelmente, normalmente, sempre não, né? Sempre que você contrata uma pessoa, ela já trabalhou. Caso tenha, você vai colocar sim.
Existem informações complementares que você pode colocar lá, mas né, é opcional. Dados pessoais seria o número da carteira profissional, ok? E o e-mail e o telefone do seu funcionário. Terceiro ponto, né? Nós já estamos na parte de endereço. Então você vai colocar o endereço do seu funcionário, né? Preencher normalmente. Dependentes, né? Se ele tiver filhos, né? Se o empregado tiver filhos, pegar o nome do dependente, data de nascimento e CPF. Porque dependendo do funcionário e do valor do salário do funcionário, ele tem a dedução no imposto de renda ou salário família. E aqui você vai preencher, clicando preencher dependentes, que é as mesmas informações que você vai colocar, né? Do dependente, CPF, se houver, o nome, data de nascimento e colocar as informações, né? Se para fins de declaração, informar se o dependente é incapaz e para fins de recebimento de salário família. Isso tudo é calculado já no e-social. O próximo ponto é os dados do contrato, que é onde é o contrato estabelecido entre você e o seu funcionário. Então vamos lá, no que é o quinto passo. Data de admissão, 1/1/2012, né? Aqui é um exemplo que foi colocado, prazo indeterminado ou prazo indeterminado. Você vai colocar prazo indeterminado, né? Que você não só em casos específicos você pode colocar, né? Que você faz um contrato de experiência e você pode colocar prazo determinado ou indeterminado. Eu sempre sugiro colocar indeterminado porque caso vença o contrato de experiência, você não tenha que voltar aqui e alterar. Empregado doméstico, vai colocar o cargo, aqui vai abrir uma listagem de cargos que é tudo referente a empregado doméstico, desde copeiras, jardineiro, motorista, babá, empregada doméstica, governanta, tem todos esses aqui. Salário você vai colocar. Aqui fala a unidade de pagamento, que é em reais. Tem recolhimento antes de 2015, né? Dependendo de quando você for registrar, colocar não. Início do recolhimento de fundo de garantia, 1/10, isso aqui é preenchido automaticamente ou conforme a sua data de admissão, tá? Aqui ele está exemplificando por aquele profissional que não foi feito o e-social nesse período, né? Então ele aqui é de 2012 e a obrigatoriedade é a partir de outubro de 2015. Então por isso que ele pergunta, tinha recolhimento de fundo de garantia nesse período de 2012 até setembro de 2015? E se você recolheu o fundo de garantia, sim, se não, não. Tá. A partir de 1/10 é aquilo que eu te falei, né? Então o próximo passo é na questão de afastamento, né? Acho que isso aqui é um evento. Acontece quando o seu funcionário sofre algum tipo de acidente ou afastamento temporário, você utiliza esse recurso. Mas isso aqui a gente entra em detalhes nos próximos, como executar a folha de pagamento doméstico. Aqui mais que o tutorial que eu estou falando é referente ao cadastro dos empregados, tá? Local de trabalho, ele vai buscar o mesmo, né, que está no seu registro, né? Não precisa preencher nada. O próximo é jornada de trabalho. Normalmente você pode colocar demais tipos de jornada, jornada com horário diário fixo e folgável, 12/36, jornada com horário diário e folgas fixas. Aqui você vai optar, né, qual é a jornada. Normalmente eu coloco a simplificada, ele já vai te trazer aqui as opções, tá, da jornada. Então diurna, que é período comercial, das 7h20, ou de 8h48, ou de 8 horas com 120 minutos de intervalo, que seriam 2 horas, ou de 9 horas de trabalho com 60 minutos de intervalo. Normalmente eu utilizo essa forma de segunda a quinta, e de sexta-feira eu coloco de 8 horas a 60 minutos de intervalo. Por quê? O seu funcionário ele tem que trabalhar 44 horas semanais,
Para atingir isso, você tem que colocar, né, o próprio sistema aqui embaixo, ele vai marcar aqui quantas horas está dando de jornada. Após isso, você colocar as 44 horas semanais, aqui fala um pouco, né, aqui mostra, tá vendo? Aqui ele tá dando 40 horas, ou seja, aqui ele é preenchido, né? Eu coloco 9 de segunda a quinta e sexta-feira eu coloco. Por quê? Vai ficar faltando 4 horas, tá vendo? E a sua jornada, ela não pode ser superior a 44 horas. Então, ou ele trabalha no sábado, ou você dá folga, tá? Então, como que você pode fazer? Eu coloco 9 horas de trabalho com 1 hora de intervalo, ou seja, se a pessoa entra às 8, sai às 18 de segunda a quinta-feira e de sexta-feira sai às 17 horas, como é de empresa. Ou ele trabalha aqui um período de 4 horas. Desculpa. Próximo passo. Desculpa, me engasguei. Vamos lá. O próximo passo seria a jornada de trabalho, que você pode colocar os horários aqui, dia. Aqui é os exemplos que você pode colocar, né? Que é flexibilizando, né? Mas desde que não ultrapasse as 44 horas semanais. Então tem dias que ela trabalha tal horário. Aqui é aquelas pessoas que trabalham 3 vezes na semana, então é nessa opção que você coloca, né, os dias que ela trabalha e o horário que ela trabalha, né, que já está dizendo que é flexível. Aqui são os exemplos de quais horas que você pode colocar, as demais horas, né, aí depende conforme a lei. O próximo passo é o seguinte: Nildo, fiz o cadastro e acabei colocando errado os horários. Tem como alterar? Tem. Nos dados cadastrais você consegue clicar, né? Lá você vai clicar aqui em gestão de trabalhador, vai ter o seu funcionário aqui. Você vai clicar em dados cadastrais ou contratuais, onde você queira alterar. E ele vai abrir a tela. Você vai colocar a data do início da vigência de alteração e confirmar, tá? Isso vale também para aumento de salário, ou seja, quando você for aumentar o salário, você pode ir lá alterar e colocar início da vigência. Então, por exemplo, seu funcionário, ele foi registrado em 2012, só que em 2013 teve aumento. Aí você vai lá, altera, coloca lá, a partir de 1 de janeiro de 2013 ele teve aumento, aí você vai lá, altera o campo do salário. Em 2014, a mesma coisa. E esses eventos ficam todos registrados para quando for efetuar a rescisão ter os dados todos preenchidos corretamente. E aqui você consegue visualizar que, né, que são as informações que eu estava falando agora, as movimentações. Então tem aqui a alteração, a admissão, o afastamento, tem as férias, todos esses eventos eles ficam registrados aqui, né, nessas alterações. Ok? Nildo, aqui é como sai, né, o histórico de movimentação trabalhista, você consegue imprimir. Eu posso excluir meu empregador? Depende, porque assim, você só pode excluir caso ele não tenha sido gerado novo ao recolhimento, né? Ou você executa a demissão, né? Ou caso ia iniciar e acabou não dando certo, você exclui o cadastro do seu funcionário. Por enquanto não tem nenhum problema, nunca ouvi falar nenhum problema referente a isso. Ok, Nildo, qual que é o próximo passo? Agora eu já fiz todo o cadastro e como que eu faço para gerar a folha de pagamento? Então eu vou gravar agora o próximo passo, que seria a folha de pagamento, no próximo vídeo. Caso você tenha interesse de... Estamos falando aí, deixa eu abrir aqui de quantos minutos? 19 minutos, né? Então, se estivéssemos com todas as informações, tudo, mais ou menos a gente levaria aí uns 20 minutos, 30 minutos para colocar todas essas informações. Um detalhe, se você começa o cadastro,
e você sai para resolver alguma coisa, quando volta ele expira a tela, então você tem que sempre iniciar o seu cadastro. Então no próximo vídeo eu vou falar referente a como gerar a folha de pagamento do seu funcionário. Ok? Obrigado pela atenção e aguarde o próximo vídeo.